Oi, meu querido, oi, minha querida, boa tarde. Já almoçou? Não almoçou? Vai almoçar, então vai fazer. Vai fazer. Fica com preguiça de fazer comida, não. Como dizia minha mãe, né? Vocês têm preguiça até de fazer comida para comer, pelo amor de Deus. É porque a gente não gostava muito, né? Como nós era jovem. Tinha que fazer comida, senão não comia. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. Carlos Bolsonaro, eu quero saber da decisão, entendeu? A decisão ainda não foi liberada. Eu quero estudar a decisão, a decisão, entendeu? Para eu ler direitinho e explicar para vocês. Mas enquanto isso não saiu, não foi 8, viu? Buscas e apreensões. Foram 9 buscas e apreensões. E nesse momento se está se fazendo ainda a última busca e apreensão lá na casa de Angra dos Reis, onde estava Carlos Bolsonaro, uns dizem que eles estavam pescando, outros dizem que eles estavam andando de jet ski, que eles saíram 5 horas da manhã. Será que eles foram avisados? Aí saiu com medo de ser ordem de prisão? Como é que é, né? Será? Não sei. Aí eles querem pegar o celular que está com Carlos Bolsonaro. Já foi apreendido 11 celulares, 2 notebooks, documentos e tudo mais, viu? E quer pegar o celular que está com ele aqui, ó, com Carlos Bolsonaro. Aí estão fazendo a busca e apreensão lá agora, na casa de Angra dos Reis, com Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e tudo mais. Qual que é a suspeita? A suspeita é mais ou menos aquilo que eu expliquei para vocês às 8 horas da manhã, que Carlos Bolsonaro recebia as informações sigilosas, secretas e tal, para jogar, isso é o que estou falando agora, para jogar ali no escritório do ódio, nas milícias digitais, viu? Acredito que seja essa toda a situação. Mas assim que saiu o documento, que foi liberada a decisão de Alexandre de Moraes, que veio a partir de pedido da Polícia Federal e do Procurador-Geral da República, aí nós vamos saber direitinho quais são os crimes que estão sendo ali suspeitos, que decorreu essas buscas e apreensões. Agora, eu me lembro de uma situação, 2019, setembro de 2019, já existia a suspeita de que estava havendo abusos por parte da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, fazendo espionagens clandestinas. Tanto foi assim que você lembra da lei de abuso de autoridade, as alterações que teve em 2019, já no governo Bolsonaro, onde aumentaram-se os tipos penais de abuso de autoridade, inserindo ali espionagem, inserindo ali a quebra de sigilos bancários, telemáticos, telefônicos e tudo mais. Logo, havendo de fato a comprovação de toda essa situação, Carlos Bolsonaro vai estar em curso nessa lei alterada pelo governo Bolsonaro, agravada no governo Bolsonaro, viu? Porque naquela época já existia toda essa situação. Tanto é assim que nós vamos relembrar. Bibiano, você lembra de Bibiano? Foi ministro de Bolsonaro. Bibiano, do dia 2 de fevereiro, logo depois, 2020, quando ele pediu exoneração, se afastou do cargo, porque ele começou ali a receber muitos ataques, principalmente de Carlos Bolsonaro e de toda a situação, teve entreveiro nas redes sociais, em que disseram que ele estava envolvido em esquema do PSL, que era o partido de Bolsonaro à época, enfim. Aí ele pediu para sair, Bibiano, pediu para sair. Quase que ele foi enxotado, né? Mas ele pediu antes para sair. Carlos Bolsonaro foi nas redes sociais, debater e tudo. Aí Bibiano deu entrevista. Eu até mostrei essa entrevista para vocês, só que o YouTube derrubou. Não sei se vocês perceberam, do live da semana passada. Bibiano deu uma entrevista e ele disse que Carlos Bolsonaro era muito instável emocionalmente, que parece que tinha assim algum problema, alguma situação ali onde as pessoas não confiavam muito nele, achava ele queria dizer, na verdade, que parecia que Carlos Bolsonaro era perigoso. Foi isso que ele quis dizer à época. E ele disse em 2020, preste atenção nesses dados, em 2020, em fevereiro, dia 2, ele disse que Carlos Bolsonaro tinha chegado para ele, junto com 2 delegados da Polícia Federal, e tinha dito que ia montar uma ABIN paralela.
ia montar ali dentro da ABIN, uma ABIN paralela. Quem falou isso? Bibiano, dia 2 de fevereiro. Dia 12 de fevereiro, 10 dias depois, se eu errar nas datas, são questões de dias, coisas poucas, tá, gente? Em 2020, Bibiano infartou e morreu. E ele já tinha dito que Carlos Bolsonaro tinha chegado com dois delegados da Polícia Federal dizendo que estava montando, que ia montar a ABIN paralela dentro da ABIN. Só que Carlos Bolsonaro, pelo que tudo indica e pelas investigações, não montou só uma ABIN paralela. Teve a ABIN paralela, em que ele é suspeito, e a Polícia Federal está atrás. Tem gente falando aqui, ele não morreu de infarto, ele foi morrido. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, viu? Vamos parar com isso. É que nem o outro lá, né? O miliciano lá, Adriano lá, né? Adriano, não é esse? Também morreu morrido, né? Morreu queima de arquivo lá também, né? Então, não sei. Eu sei o seguinte: a Polícia Federal está investigando tudo. E Carlos Bolsonaro tem essa situação da BIM, em que a suspeita é que ele recebia as informações e usava essas informações, mexia dentro dessas informações, deturpava essas informações para outra organização criminosa aqui, ó, que está bem aqui. Qual organização criminosa, Andréia? Das milícias digitais. Não tenha dúvidas que, pelo que tudo indica, e a investigação vai dizer, no final de tudo, aqui a interferência da ABIN trazia subsídios verdadeiros, outros não, para alimentar aqui, ó, as milícias digitais, o gabinete do ódio das milícias digitais, que foi o primeiro inquérito aberto para investigar de fato de verdade o clã bolsonarista. A partir das milícias digitais, hoje nós temos outros 5, acredito que hoje 6 a 7 outros inquéritos, não obstante eu já tenho mostrado para vocês que são mais de 10 inquéritos policiais. Questão das joias, tráfico de influência, sigilos, informações sigilosas que vazaram por meio de Bolsonaro, e Bolsonaro não podia vazar, isso tudo eu estou falando em relação a Bolsonaro agora. A questão da interferência na Polícia Federal é um outro inquérito policial, a questão da fraude no cartão de vacina, a questão da tentativa de golpe, enfim, são ali mais de 10 inquéritos policiais em que o clã bolsonarista de Bolsonaro e Bolsonaro são investigados, em que tem a incursão ali de mais de 30 crimes. Só para você ter ideia, a questão da pandemia, só da pandemia, são 9 crimes. Só em relação à pandemia. E que está no gabinete em que a Flávio Dino vai assumir. E a questão da tentativa de golpe, só no mínimo é 4 crimes, não é? Então, são uma série de situações que está se fechando o cerco e que tudo passa por esses 2 eixos aqui, ó. Que eixo, Andréia? ABIN, espionagem, usaram da espionagem para ter poder, para intimidar, para chantagear, enfim, uma série de situações. E aqui, ó, redes sociais, milícias digitais para propagar ódio, mentira, fake news e ataques, desde instituição democrática até autoridades, até oponentes, enfim. E tudo isso, meu querido, minha querida, tem uma lista. Tem uma lista de pessoas que foram espionadas sem ordem judicial. Vou explicar isso novamente, porque tem muita gente nova aqui e nós precisamos sempre passar conhecimento. Pode espionar, Andréia, alguém? Pode, desde que exista ordem judicial, exista o parecer do Ministério Público, o pedido das autoridades policiais e haja o quê? Indícios de crime e crimes graves. Com essa ordem judicial, passado por esse trâmite, pode sim espionar as pessoas. Só que não pode ser questões políticas, eleitorais, não cabe espionagem no Brasil. Questões familiares, não cabe espionagem no Brasil. Questões civis, de dívidas, ofensas, não cabe espionagem no Brasil. Só cabe questões criminais ou então de segurança nacional. Só e somente só.
senão não cabe espionagem no Brasil. E a ABIN foi aparelhada e foi utilizada quando estava sob o comando maior aqui, ó, do general Heleno, colocado por Bolsonaro. Logo abaixo veio o diretor-geral da polícia, da ABIN, Ramage, Alexandre Ramage, que foi colocado também por Bolsonaro. E já se sabe, dentro dos autos do inquérito policial, que foram beneficiados diretamente Renan Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e agora quem? Carlos Bolsonaro. Só que o envolvimento de Carlos Bolsonaro, acredito eu, ser mais grave, porque ele tinha essas informações, pelo que tudo indica, para a perpetração de outros crimes através da milícia digital e através até mesmo de chantagens. E essa lista desses nomes estão com quem, Andréia? Sob sigilo, com a Polícia Federal, e quem só tem acesso é o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Nessa lista tem advogados, jornalistas, opositores de Bolsonaro, aliados, muito possivelmente, né, chantageados, políticos, senadores, deputados, ministros do Supremo Tribunal Federal, etc. e tal. Inclusive, já se sabe que Alexandre de Moraes era espionado e Gilmar Mendes, e que eles queriam criar uma factoide, uma narrativa, para dizer que ambos eram envolvidos com o PCC, com crime organizado. Tudo isso já se sabe também. E nessa lista tem muitas autoridades que foram espionadas, suas vidas foram ali, ó, se brincar, com uso de drone, com uso do programa espião, com interceptações telefônicas, tudo. Não é só o uso do programa espião, não. É tudo que eles usaram para poder espionar essas pessoas. E o que que ocorre? O Brasil vai tremer. E só não vai tremer mais do que quem está por detrás disso. Porque quem está por detrás disso está tremendo mais do que vara verde, bambeando com vento na tempestade. Por quê, Andréia? Enquanto os bolsonaristas extremistas loteados ali no Congresso Nacional, leia-se, deputados e senadores extremistas, estavam achando que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, ia comprar a briga deles, ameaçar Alexandre de Moraes, de fazer um impeachment ou qualquer situação nesse sentido, pelo contrário. Esse aqui já deu o recado hoje, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Vai abrir impeachment contra Alexandre de Moraes, André? Não, oh, para de ser besta. Não, não, ele disse que vai oficializar, ele disse agora há pouco, vai oficializar, ele quer a lista dos senadores e dos deputados federais que foram espionados pela ABIN. Por que que ele quer dos dois, André? Se ele é só do Senado, ele, enquanto presidente do Senado, é concomitantemente presidente do Congresso Nacional. Ele quer a lista de todos os deputados e senadores que foram espionados ilicitamente. E disse que isso é um episódio sem precedentes, gravíssimo. Se lascou. Quem, André? Quem está por trás dessas espionagens. Ressalto o óbvio, que parece não ser tão óbvio, nesses momentos de tanta fake news, não é? O óbvio. Quem era o chefe? Alexandre Ramage, que já sofreu busca e apreensão. Amigo, inclusive, bota aquela foto lá, amigo, inclusive, da família Bolsonaro, Alexandre Ramage, aqui, ó, já estava, tá aqui, ó, é esse aqui, ó. Não sei se dá para você ver direito, mas é esse aqui, ó. É esse aqui, estava em festa junto com a família Bolsonaro e tudo mais. Era o diretor-geral da BIM. Acima dele, o general Heleno. Cadê você, general Heleno? Ô, general Heleno, cadê você? Ó o toque-toque, ó. Toque, 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 viu? Então, quem é que mandou? Primeiro, eles querem o quê, Andréia? A lista, para saber quem foi espionado. Segundo, eles vão querer o quê? Por quê? Quem mandou? Quem mandou?
Não escreve Bolsonaro, não. Escreve inelegível. Quem mandou fazer toda essa espionagem? O chefe. Aí ia fazer, uai, quem que era o chefe? Ramage. E quem era o chefe de Ramage? General Heleno. E quem era o chefe do general Heleno? Hã? Pois é, meu querido, minha querida. Inclusive, foi alvo de busca e apreensão duas assessoras. A assessora Luciana foi alvo também de busca e apreensão. Luciana era assessora direta de Carlos Bolsonaro. E foi também alvo de busca e apreensão a assessora de Alexandre Ramage, que era assessora direta. Por quê? Segundo a Polícia Federal, as duas trocavam figurinhas. Elas que faziam a intermediação. A Carlos Bolsonaro pedia as informações, ela que ia atrás e conversava com a Priscila, é a Lulu de Carlos Bolsonaro e a Pripri de Ramage. Aí elas faziam intermediação, as trocas de figurinha, a mando de Carlos Bolsonaro, Lu de um lado e Pripri do outro lado de Ramage, e fazia essa intermediação. A polícia já sabe de tudo, gente. Para ter esse grau de detalhe, a Polícia Federal já sabe de tudo. Entendeu? Só está precisando do quê, então, André? Pelo amor de Deus, para mandar prender. Está precisando de prova, só disso. Porque saber já sabe. Aí precisa de prova para encaixar no quebra-cabeça. Para ter vislumbrado tudo, para quando pedir a prisão, Paulo Gonet concorde, peça para o Xandão e Xandão assine dando a ordem. Viu? E quem será o próximo? Deixa eu pensar aqui. Quem será o próximo? Porque pense você, semana retrasada foi Jordi, Carlos Jordi, que foi alvo de busca e apreensão por impossível envolvimento na tentativa de golpe. Semana retrasada. Semana passada foi quem? O ex-diretor da ABIN, Ramage, Alexandre Ramage. E essa semana, logo na segunda-feira, foi Carlos Bolsonaro. E eu já falei para vocês, dia de segunda-feira e dia de sexta-feira vai ser dia de estar pescando. Como ele aqui disse que estava pescando. Tem uns que falam que ele estava pescando, tem outros que falam que ele estava andando de jet ski. Vai ser dia disso, porque é os dias principais de operações de Polícia Federal. Dia de segunda-feira e dia de sexta-feira. Aí é dia que o bichinho chora e a mamãe não vê, porque vai estar tudo escondido, tudo lá, tudo com medo, não é? Mas eu acredito que vai ter mais essa semana, viu? E acredito que seja na sexta-feira. Prisão, André, você acha que vai vir que dia, André? Sexta-feira. Prisão deve sair sexta-feira. É, André? É. Por que sexta-feira? Porque o final de semana dificulta para soltar, entendeu? Se tiver pagamento de fiança, alguma situação assim, o final de semana complica um pouco para pagar e para poder sair da cadeia, viu? É. Enquanto isso, os bolsonarianos, né, estão falando que tudo isso é por causa da live de ontem. Deixa de ser besta, moço. A Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, ia fazer tudo isso por causa de live de Bolsonaro e de família Bolsonaro, que estava ali para vender curso para você, besta. Esse aqui vai dar curso de rede social de como ser eleito. Meu Deus, coitado do Brasil, com um exemplo desse. Porque deu muita gente, já tem mais de 1 milhão lá na live. No dia na live não teve mais de 1 milhão, não. Eu vi, eu estava lá, porque eu tenho que ver, porque eu estou aqui é para ver e para falar. Eu estava lá, eu vi a live, deu 120 mil pessoas. Muita gente, André? Muita gente. Não vamos mentir. E agora tem mais de 1 milhão de visualizações hoje. Só que tem um porém, meu querido. O que adianta fazer live de 2, 3 milhões e daqui a pouco ser preso? O que adianta ter esse tanto de seguidores, esse tanto de gadinho e daqui a pouco tá atrás do chilindró? Passar por esse tipo de vexame, esse tipo de vergonha, porque aprontou, e agora se fazer de vítima. O que adianta isso? Isso para mim é mais vergonhoso ainda. É passar mais vergonha ainda. E quando você, gadinho, fala que a Polícia Federal está fazendo tudo isso por causa dessa live, crie-lhe vergonha na cara. Deixa de ser besta. Tem lógica um trem desse? Não tem não, filhinho. Tem não, filhinho. Sabe o que é isso? É rabo. É o rabicho que é grande. E mais do que isso, eu estava pensando e analisando, sabe? Não, vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe por quê
que está acontecendo tudo isso agora? Aí é por causa de live de Bolsonaro. Não, deixa de ser besta. Vamos parar de ser besta aqui. Não é por isso não. Sabe por que está acontecendo agora? Porque não tem mais quem? Não tem mais quem? Quem? O antigo, o engavetador, o arquivador, o passador de pano. Acabou. Acabou. Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Assim que saiu o primeiro inquérito das milícias digitais, a Polícia Federal começou a investigar com muita dificuldade. Muitos da Polícia Federal foram perseguidos por Bolsonaro, inclusive. Começou a investigar com muita dificuldade, começou a pegar os indícios assim e começou a pedir para Augusto Aras para fazer as operações. Sabe o que Augusto Aras fazia? Não, não é nada não, não tem nada não, engaveta, pode arquivar. E mandava arquivar. Não chegava no Supremo Tribunal Federal. Algumas situações foram tão escandalosas, mas tão escandalosas, que ministro do Supremo Tribunal Federal que falou, tem que investigar sim. A partir desse movimento, quando a Polícia Federal percebeu isso, o que a Polícia Federal fez? Recuou e falou, vamos guardar, vamos investigar e vamos guardar. Até Augusto Aras sair da Procuradoria-Geral da República. Agora, Augusto Aras saiu da Procuradoria-Geral da República. Agora, segura a tua onda, porque vai vir tudo à tona. Vai vir tudo à tona, porque Paulo Gonet não é Augusto Aras. A era vexatória de engavetadores ali, do jeitinho, do toma lá da cá, acabou na Procuradoria-Geral da República. Agora é pelo contrário, vai ter todo substrato necessário para se fazer e se alcançar a justiça. Por isso que está vindo tudo à tona. E vou te dizer mais uma coisa. Deixa eu beber uma aguinha aqui para refrescar a goela, como dizia minha avó. Ai, meu Deus do céu. A goela, vai limpar a goela, menino. E vou te dizer outra coisa. Eu não sei se você lembra. 2020. O que aconteceu em 2020, Andréia? Você lembra o que aconteceu em 2020? Eu também não estou lembrando agora, não. O que aconteceu em 2020? Saiu aqui da minha cachola. 2020. O que aconteceu em 2020? Ô, 2020. O que aconteceu em 2020, gente? Esqueci. Saiu aqui. Ia vir, não veio. Ô, vem. Não veio. Saiu. Depois vem. O trem vem, depois vai, depois vem, depois vai. Aí fica difícil de jeito, cachola, eu explicar pro povo aqui, não é? Fica. Ah, lembrei. A Polícia Federal, lembrei, pelo amor de Deus. Quem que queria ir para a Polícia Federal em 2020? Alexandre Ramagem. Você lembra? O tanto que Bolsonaro queria cercar e calar a Polícia Federal. E conseguiu, de certa forma. Ele quis colocar Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem foi em 2019, assim que o Bolsonaro ganhou as eleições, em 2019 colocou Alexandre Ramagem como diretor-geral da ABIN. Alexandre Ramagem foi lá e instituiu a portaria 147, que inclusive é objeto de investigação pela Polícia Federal. Instituiu e levou um monte de Polícia Federal e delegado da Polícia Federal para a ABIN, para lotear a ABIN de espiões, gente que estava trabalhando ali para Bolsonaro. Vamos falar a verdade aqui, eu não vou ficar vivido com pitico, não. Toda hora pedindo desculpa, tem repórter que toda hora fica pedindo desculpa. Ai, que ódio de um trem desse. Deixa eu falar a verdade. Loteou a BIM lá, de espião, de gente de Bolsonaro para fazer o que está fazendo, da BIM paralela. Aí Bolsonaro, não satisfeito, queria tomar conta da Polícia Federal. Bolsonaro pegou e nomeou Alexandre Ramagem, que estava na BIM, como diretor-geral da Polícia Federal em 2020. Quem barrou? Põe o nome aí. Quem é que barrou? Alexandre, meu cabelo tá ficando bagunçado. Quem barrou Alexandre Ramagem da Polícia Federal em 2020? Xandão. Xandão encontrou um expediente jurídico de violação do princípio da impessoalidade e barrou Ramagem de ser nomeado diretor-geral da Polícia Federal. E, concomitantemente a tudo isso, no Congresso Nacional estava acontecendo o quê? A aprovação da nova lei de abuso de autoridade,
colocando a questão da espionagem como um crime mais grave. O que que significa isso, André? O que que você quer dizer com tudo isso? Que todo mundo sabia o que já estava acontecendo. Todo mundo sabia, só que não tinha o Procurador-Geral da República para fazer o seu papel. E eu pergunto, quando que Augusto Aras será responsabilizado pelas suas omissões? Todo mundo sabia que havia espionagem clandestina naquela época, tanto que mudou a lei, tornando a lei mais grave. Tanto que o Supremo Tribunal Federal segurou Ramagem para não assumir a Polícia Federal e lotear a Polícia Federal também. Todos já sabiam, era público e notório. Nos bastidores, todos sabiam. Tanto é assim, que deixa eu falar uma coisa para vocês. Não se sabe quem está nessa lista de investigados, certo? Certo, porque está sob sigilo, sigilo total. Mas tem senador que já está dizendo que foi espionado. Uns porque a sua própria segurança dizia, ó, tem agente da ABIN aqui atrás de nós. Mas outros é porque teve um papel fundamental no combate a Bolsonaro, como, por exemplo, Omar Aziz, senador, que foi extremamente atuante na questão da pandemia da Covid-19, indo para cima de Bolsonaro, ali na CPI da Covid-19, indo para cima de Bolsonaro, requerendo a sua responsabilidade em decorrência do seu negacionismo, da sua omissão, da sua leniência, do seu desumanismo, se é que existe essa palavra, em relação à pandemia. Falou que estava sendo espionado. Já sabiam tudo o que estava acontecendo. Só que nada aconteceu durante o período do governo Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro era presidente da República e tinha na mão quem? O Procurador-Geral da República, que é quem? Já expliquei para vocês e vou explicar de novo. O Procurador-Geral da República está aqui. Ele é a ponte entre polícia e judiciário. Está aqui, ó. Ele é a ponte entre a polícia e o judiciário, ou seja, entre a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, e não tinha essa ponte. Sem essa ponte, o Supremo Tribunal Federal não pode fazer quase nada. E foi o que aconteceu. E sabe por que eu estou esclarecendo tudo isso para você? Não é só para que você tenha consciência e não seja enganado por narrativas factoides, não. É para deixar bem claro que esse aqui, ó, sabe o que ele fez no verão passado. Bolsonaro sabe o que ele fez no verão passado. Eduardo Bolsonaro sabe o que fez no verão passado. Flávio Bolsonaro sabe o que fez no verão passado. Por isso que eles vêm com esse factoide de estamos sendo perseguidos. Eles não têm defesa a não ser estou sendo perseguido. Isso é perseguição. Não tem defesa. Por quê? Porque fizeram. E tem rabo, muito rabo, que hoje a Polícia Federal pode trazer à tona, porque não será engavetado, como foi na época de Augusto Aras. E isso é seríssimo. Nós estivemos à beira de um golpe de Estado, porque essa instituição, uma das instituições basilares para a democracia, se fez de cega, muda e surda, a Procuradoria-Geral da República. Só que escreva aí, Paulo Gonet não é Aras. Gonet não é Aras. Bolsonaro será preso. Carlos Bolsonaro será preso. Flávio Bolsonaro será preso. Eduardo, eu não sei, mas esses três aqui, eu tenho certeza que serão. Primeiro, eu já disse isso e vou repetir, vai ser Carlos Bolsonaro. E o cerco está se fechando de fora para dentro, até chegar no chefe mor. Chefe mor de quê, André? Chefe mor da tentativa de golpe. Chefe mor das milhares de vidas que poderiam ter sido evitadas na pandemia
de vidas que morreram, que poderiam estar conosco hoje em relação à pandemia, graças ao negacionismo de Bolsonaro. Em relação à muambagem do peculato de joias, em relação à falsificação de documento público, cartão de vacina, em relação à interferência na Polícia Federal, em relação à quebra e à publicidade de informações sigilosas que Bolsonaro reverberou e não poderia. Porque eu vou te falar uma coisa, deixa eu te explicar como é que funciona o sistema da ABIN. Em qualquer lugar democrático no mundo, a ABIN, ela é vinculada diretamente à presidência da República. É, André? É. E a ABIN, geralmente, ela espiona e ela vê situações em relação a caráter nacional, que podem trazer alguma ameaça de fora para dentro, especialmente de caráter nacional, internacional e nacional, aqui que possa ameaçar a nação. Ela faz o trabalho de espionagem com ordem judicial. E um dos primeiros a serem avisados é o presidente da República. É, André? É, mas com ordem judicial. Só que não acontecia assim na ABIN. Não tinha ordem judicial. E ela foi aparelhada para ser como uma instituição que dava informações para ataques, chantagens, ameaças e etc. tal. Seja aliados a partir de chantagens, seja contra adversários a partir de ameaças mesmo. Isso que aconteceu. Deixou de ser uma instituição de Estado para a defesa do Estado Nacional para trabalhar para um grupelho, que é uma organização criminosa, segundo a Polícia Federal. Foi isso que aconteceu. E isso só aconteceu no Brasil na época da ditadura militar, e que, pelo que tudo indica, não foi tão exagerado como foi agora. Quem vai dizer, Andréia, se foi tão grave ou não grave? A Polícia Federal, através da investigação, e essa lista de quem foi espionado. Quem foi espionado? Meu querido e minha querida, pode se preparar. Quem tem rabo vai ser pego. Sabe por quê? Eu já disse isso para vocês. Mexeram com um cachorro grande. Não mexeu comigo, com você, não. Não, mexeram com gente grande. Deram tiro no pé. Porque a gente sabe que a nossa justiça, infelizmente, ela é lenta, demorada, cara, e quando é envolvido pessoas, né, sem poder aquisitivo, enfim, sem representatividade, muitas vezes a situação demora um pouco mais e às vezes nem ocorre a justiça ao caso concreto. Mas quando você mexe com a cúpula do poder, leia-se Senado Federal, Congresso Nacional, Câmara de Deputados, ministros de STJ, ministros de Supremo Tribunal Federal, jornalistas, advogados, etc. e tal, acabou para o clã bolsonarista, para o clã Bolsonaro. Mexeu um cachorro grande. E a justiça virá, e virá a galope a partir de agora. Viu? Escreva aí, meu querido, minha querida, nós queremos o quê? Justiça é o que nós queremos. Quem gosta, fica. Quem não gosta, já foi embora, não vai fazer falta e tá tudo bem, tá bom? Tá tudo bem, tá tudo bem. Não se preocupe, não se preocupe. Se você não tem rabo, não se preocupe, mas... Ei, ups, oh, ei, deixa eu te falar. Se você tem rabo... Olha o Xandão aí, olha o toque, 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 que não é mais toque, 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 graças a Roberto Jefferson, não é mais toque, 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 não. Se prepara, que a Polícia Federal está no seu cangote e você vai ser alcançado, viu? E isso é perseguição? Não, 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 não. Isso é justiça. E pode preparar, viu? Meu querido, o que nós somos? Oh, hein? Resistência. O que nós queremos? Justiça. Escreva aí, deixe seu comentário. Não me deixe falando sozinha. Não me deixe falando sozinha. O seu comentário, para mim, é o mais importante. Tá bom? Às 16h30 eu volto aqui
com as últimas, tá bom? Eu quero o documento para ler e ver direitinho para passar para você a decisão do Xandão. Tá bom, meu querido, minha querida? E quem não tem medo, não se preocupe, não se preocupe. Agora, quem tem medo. Ai, ai, até a sombra assusta, meu querido, minha querida, viu? Oh, meu Deus. Curtiu, compartilhou, comentou. Até daqui a pouco, viu? Gadinho, gadinho, não chore, não chore. Espera mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Cadê o lencinho? Aqui, ó. Papai Lula cuida, não brigue, não brigue. Papai Lula cuida, viu? Papai Lula cuida. E só mais um momentinho, engole o choro, que quando vira prisão, aí você chora. Aí é onde a criança chora. Criança não, a criança tem nada a ver com isso, não. Aí é quando o marmanjo chora e a mamãe não vê, não é verdade? Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.